Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca, do nosso canal Em Busca, e quero desejar a você muita alegria, muita paz e que você possa vivenciar a paz. Hoje nós vamos falar do conceito de ideologia. É um dos conceitos mais complexos, mais difícil de ser estudado e de ser interpretado no contexto da sociedade em que vivemos. Exposto, afirma que ideologia é um termo que possui diferentes significados e duas concepções, a neutra e a crítica. A neutra impõe um tipo de ideologia, alienação, e a crítica busca libertar dessa alienação. No senso comum, o termo ideologia é sinônimo de ideias, contendo o sentido neutro destas mesmas ideias, pensamentos, doutrinas, concepções e visões de mundo, tanto do indivíduo como de um grupo, que passa a ser orientado tanto socialmente como politicamente por esta ou aquela ideologia. O conceito de ideologia geralmente é apresentado como um sistema de ideias, ou mais exatamente, de crenças mais ou menos coerentes. Considera ainda que as ideologias são formas de entender, de ver, de enxergar o mundo e de se posicionar nele. Essa definição, porém, não é única. Para muitos intérpretes, a ideologia, ao invés de esclarecer a realidade concreta, prejudica o seu entendimento. Todavia, sobre o conceito de ideologia, existe o consenso de que nenhuma sociedade é desprovida de crenças ou valores, e a ideologia é parte desse sistema de valores e de crenças no sentido amplo. Assim, terá uma ideologia hegemônica e diversas outras em seu contexto. O conceito de ideologia, apesar de ter sido discutido na antiguidade clássica por Aristóteles, somente foi cunhado na modernidade com o filósofo francês Destutt de Tracy, ganhando o escopo de uma ciência que abordaria a formação e a construção das ideias. Nesse mesmo sentido, os positivistas, liderados pelo francês Auguste Comte, firmaram suas teorias na necessidade da ideologia como aquela ciência que seria capaz de tornar o que é abstrato passível de um estudo mais rigoroso, metodológico e assim por diante. A noção de ideologia surgiu no final do século XVIII, mas foi só no século XIX que se desenvolveu em número de doutrinas num contexto onde aparecem diversos sistemas ideológicos, como, por exemplo, o liberalismo, o anarquismo, o socialismo, o marxismo, o igualitarismo, o socialismo cristão e outras ideologias que orientaram atitudes individuais, coletivas e a intervenção da realidade política e social. Em Marx, a ideologia, enquanto conceito, associa a classe social dominante, ou seja, domina a produção de ideias que permeia o tecido social, justificando sua dominação econômica, social, política e assim por diante. Assim sendo, na época de predomínio da nobreza, dominava a ideologia aristocrática. Já na época
do domínio da burguesia capitalista, domina a ideologia burguesa, como resultado do domínio econômico da burguesia, no sentido moderno da palavra, vão surgir novas formas de separar, de pensar o Estado, a família, o trabalho, a liberdade e assim por diante. Marx ainda diz que a ideologia não pode ser entendida como um conjunto solto de ideias, resultante de um único pensamento abstrato, mas como um instrumento da dominação da classe e como uma forma de luta desta mesma classe que só poderia ser compreendido, criticada a partir do terreno histórico, econômico que lhe deu origem. Conforme Shaolin, o conceito de ideologia apresenta um sistema ordenado de ideias e representações que aparece na sociedade como algo separado, independente das condições materiais. Mas aí que mora o engano, promovido pela tal ideologia, pois nenhuma ideia existe de fato sem a relação das condições materiais de existência. Ou seja, as ideias de alguém são ideias localizadas em determinada classe social, em determinada condição econômica, em determinada condição social. Assim, a ideologia aparece intimamente relacionada à alienação, no sentido de que os homens, iludidos pelas ideias dominantes, deixam de se reconhecer como agentes históricos. Desse modo, a ideologia se faz presente em tudo e em todos. Quando um pastor faz um discurso fundamentado na religião, condenando o uso da camisinha, e uma pesquisadora de formação afirma que o uso da camisinha deve ser um direito de todos, quem está sendo ideológico? E quem não está? Esse só é um exemplo de como é difícil não ser ideológico. Quando os temas discutidos diz respeito à política, à religião, à sexualidade, à economia e assim por diante. Falar em fim das ideologias, desse modo, soa também ideológico. E aí o professor em sala de aula, como lidar com esta palavra, com esse termo tão complexo, num contexto de crise epistemológica? Assim é preciso compreender os sentidos do conceito por meio dos discursos e de suas representações nas diversas classes sociais. Tendo a ideologia sentidos positivos ou negativos, podemos discutir frases cotidianas como esta, ou como esta, por exemplo: aquele político não tem ideologia. Você é ideológico. Usando esses elementos como ponto de partida, o professor em sala de aula, de forma simples, possa compreender e levar o aluno à compreensão de um difícil conceito, como é o caso do conceito de ideologia. Concluindo, ideologia é um conjunto de ideias produzidos e reproduzidos pelas classes sociais. Segundo, ideologia é um conceito materializado no sentido histórico, no sentido social, no sentido econômico. E, por fim, todos nós, independentes de ser de direita, de esquerda, de ultradireita, de ultraesquerda, carregamos nossa carga ideológica.
quando defendemos ou quando negamos qualquer tipo de ideia. É isso aí, meu muito obrigado e um abraço a todos.